Olá! Este ano o Carnaval Carioca teve um ingrediente a mais. No sábado, dia 1º de março, os garis declararam greve por melhorias salariais. Foram 8 dias de paralisação que transformaram a cidade num verdadeiro caos, com pilhas de lixo espalhadas pelas ruas. A prefeitura, depois de ameaçar demitir os profissionais, voltou atrás e acabou fechando um acordo que prevê 37% de aumento para a categoria. A conquista histórica dos garis cariocas é o assunto do nosso Alerj Debate de hoje. E eu converso aqui no estúdio com o deputado Paulo Ramos e com Célio Viana, um dos líderes da greve dos garis. Obrigada pela presença. Célio, eu gostaria que você começasse falando, essa greve já estava sendo pensada desde o fim do ano passado? Em primeiro lugar, eu quero agradecer à TV Alerj por ceder esse espaço, a você, repórter Fernanda, ao honrado deputado Paulo Ramos, que me fez o convite. Na verdade, 12 anos que eu trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Durante esses 12 anos já ouvia os companheiros falando sobre as negociações que o sindicato tinha com a categoria e a própria Colurb. E toda vez que se firmava um acordo, eu percebia que não era aquilo que o gari almejava, né? Eu, com um ano de Colurb, houve uma eleição, mas era uma chapa única do próprio sindicato. Eu questionei e o vice-presidente Antônio Carlos me perguntou: você é sindicalizado? Eu falei, não. Então, para você reclamar, você tem que ser sindicalizado. Isso eu tinha um ano. Uma semana depois, eu fui ao sindicato e me sindicalizei. Então, eu sou sindicalizado desde o dia 16/7/2013. Ou seja, vou fazer 11 anos, né, de sindicalizado. 2003. 2003. Na verdade, não foi nada planejado. A categoria almejava melhores salários, melhores condições de trabalho. E esse zum, ele começou a se alastrar dentro da empresa e por redes sociais. Como eu tinha passado por várias gerências, eu colocava a minha opinião em relação ao acordo coletivo e a postura do sindicato e a postura da própria Colurb. E cada gerência que eu ia colocando as minhas ideias. E ao longo do tempo, vendo a insatisfação da categoria e através das redes sociais, marcaram um encontro na Central do Brasil para discutirmos essas questões. E ali começou as discussões nossas, até que no dia 28 de fevereiro acabava o nosso acordo coletivo e todos foram ao encontro do sindicato para reivindicar do sindicato a posição dele. Então não foi nada pensado, na verdade foi um desejo da categoria. E aí qual foi a resposta do sindicato? Ao estarmos no sindicato, a categoria levou as reivindicações para o sindicato para a negociação, mas que nós tínhamos visto o que o sindicato já tinha um acordo já com a Colurb. Com a prefeitura. Com a prefeitura. E não foi aceito. E então aquela maioria de funcionários que estavam ali pedia que o sindicato decretasse uma greve, porque não aceitava aquele acordo. Mas por insistência do presidente do sindicato, seu Luciano, e do vice-presidente Antônio Carlos, eles se recuavam com o pedido da grande maioria da classe trabalhadora, que era o gari, de não decretar a greve. Até que, por fim, eles decretaram a greve. Mas é bom lembrar que o presidente e o vice-presidente estavam com escolta policial. Eles decretaram a greve por livre e espontânea vontade pela categoria que desejava aquilo. Então, eles não foram forçados nem ameaçados, eles tinham escolta policial. Porque se eles tivessem sido ameaçados, com certeza o policial que estava ali tinha decretado uma prisão à pessoa que tivesse ameaçado ambos, presidente. Agora, deputado, eu li nos jornais que a categoria não tinha aumento, parece que há 7 anos. É isso, Célio? Olha, na verdade, o nosso aumento ele sempre foi corrigido pelo IPCA, pela inflação. Sim. Nós sempre ganhávamos o salário mínimo. Uma correção uma anual. Correção anual. Só vou dar uma explicação. Primeiro, a alegria de tê-lo aqui. O que eu agradeço. Dizer que, para quem preside a Comissão do Trabalho, como eu,
e que convive com várias categorias e que sabe onde está a força da classe trabalhadora, que o trabalhador tem força quando ele, unido, ele para o lucro do patrão. Ele para a atividade. E a importância dos trabalhadores na limpeza urbana é algo que vai ficando escondido. A greve dos garis foi primeiro uma demonstração da contribuição social que dá o gari. Agora, eu que já sou militante antigo, os garis já se mobilizaram no Rio de Janeiro. Não foi a primeira vez. Os garis se mobilizaram numa época e conquistaram vários direitos. Isto, 93, 94. Nós temos um gari que fica perambulando, vou usar essa expressão, em torno aqui da Assembleia Legislativa. Eu conheço. E ele se apresenta, olha o gari aí, olha o gari aí. Muita gente não o olha com o respeito que a ele é devido. Que ele foi uma das grandes lideranças na época dos garis. E os garis conquistaram direitos e enfrentaram, na época, algumas insinuações que alguns equivocados hoje ainda usam, estabelecendo comparação com outras atividades. Cada categoria que defenda a sua importância. E os garis demonstraram a sua importância. Na época, a natureza jurídica da Conlurb foi modificada e, progressivamente, as principais lideranças foram sendo demitidas. E os garis foram sendo massacrados. E tudo aquilo que eles conquistaram, com muita luta, foi sendo perdido. A ponto de chegar a esta situação. Que com o reajuste oferecido, o salário ia para R$ 849. Mas por quê? Porque os garis estavam na lei do piso regional de salário. E como o reajuste aprovado equivocadamente aqui na Assembleia Legislativa foi um reajuste de 9% para os trabalhadores em empresa de asseio e conservação. O reajuste oferecido foi também de 9%. Mas havia, não é isso, um acúmulo de reivindicações que acabou explodindo. E como em todos os movimentos, surgem sempre aqueles nos quais a categoria mais confia, que são lutadores sociais no dia a dia. É o que aconteceu com os garis quando a direção sindical ficou isolada, porque a direção sindical não decidiu ouvindo as reivindicações da categoria. Obedeceu simplesmente aquilo que tinha sido o reajuste da lei. Então, eu que convivo com isto, quando vi, eu digo assim, porque não é uma erupção espontânea. Isto vai sendo acumulado ao longo dos dias, ao longo dos anos. Então, foram sofrendo, de repente perceberam o seguinte: o carnaval é a oportunidade que nós temos, a partir do nosso significado para a cidade, de pelo menos alcançar alguns direitos. E aí, e de ganhar a intransigência, visibilidade, a incompreensão, tudo aquilo, quer dizer, o enfrentamento, né? Porque há aqui o estigma da profissão. Tem gente que confunde a profissão com qual é aquilo que é manuseado na atividade. Tem muita gente que olha o gari e confunde com o lixo. Não compreende a saúde pública, não compreende. Nos países chamados desenvolvidos, onde o gari é dignificado, são excelentes salários, que trabalhar na limpeza urbana exige um sacrifício muito maior. Então, eu quero dizer que vi nesse movimento dos garis uma espécie de exemplo para toda a classe trabalhadora, que é possível unir e enfrentar e conquistar. E lamentar profundamente que tenha havido essa separação entre a categoria e a própria direção do sindicato. Célio, eu queria que você falasse um pouquinho isso, dessa separação dos grevistas com o sindicato. O que aconteceu? É bom ressaltar aqui
que todos os companheiros que fizeram manifestação contra as reivindicações, as propostas do sindicato, eles sofreram ameaças e foram mandados embora, sim. Eu lembro do companheiro de trabalho, Valério, que foi mandado embora por justa causa. O companheiro de trabalho... Isso aconteceu durante a greve agora? Não, isso foi no passado, há uns 5 anos atrás. O companheiro Valério foi mandado embora por justa causa. Rubinho da Divinéia também, que tentou fazer um movimento, foi mandado embora. Geraldinho foi mandado embora. Eram pessoas que estavam querendo, na época, concorrer a uma chapa com o sindicato e por uma questão de represália, eles foram demitidos por justa causa. Acredito que eles entraram na justiça recorrendo à volta deles. Ou seja, a categoria, na verdade, quando as pessoas falam o Célio é uma liderança, né? Na verdade, eu não sou uma liderança. A liderança era todos aqueles garis que estavam ali. Posso ter tido a oportunidade de ter me destacado ao falar as reivindicações da categoria, mas aquilo foi tudo discutido em assembleia, né? Tem que ter um porta-voz. Sim, claro, mas a força do movimento veio justamente do grupo. Isso. Né? Da união do grupo. Então, eu, na minha qualidade de gari, eu expressava o sentimento do gari porque eu sou gari. Eu trabalhava ali, eu trabalho no dia a dia, no sol, na chuva, no vento, né? Questão de desastre, etc e tal. Então, estou ali presente. Mas a divisão, né? Essa separação, essa distância do sindicato com os garis foi devido às propostas que eles efetuavam para a Conurb, que não alcançava o desejo da nossa categoria. Ali ficou caracterizado o peleguismo do sindicato. O sindicato ele não estava exercendo o seu papel de defender a maioria que era trabalhadores. Então ali ficou claro. Então nós não podíamos deixar que aquele sindicato que não estava nos atendendo tentar levar aquelas propostas sem menos ouvir a gente. Nós tínhamos consciência que o sindicato ele nos representa, mas no momento que ele decreta uma greve e no outro dia ele cancela, que no momento que ele decreta também uma greve, ele se compromete em fazer uma assembleia meio-dia e nós aguardamos até meio-dia, aguardamos 2 horas depois de meio-dia e ele não comparece, o que a gente deve ter pensando? Isso aconteceu no dia 1º de março? Isso. O que pensamos? Nós não temos um sindicato que nos representa. E dizer que o Célio não se comportou com estrelismo, aliás, foi até muito discreto, mas se transformou no porta-voz, juntamente com alguns outros. Então, era natural, diante da contundência e das consequências da greve, que houvesse um foco. Houve até uma tentativa de descaracterizar o movimento, como fizeram com os movimentos sociais. Tentaram criminalizar, confundir com partidos políticos, tentaram de tudo, mas não conseguiram. Por quê? Porque o sentimento de unidade era muito grande, o sofrimento já era maior e as reivindicações justas. Tanto eram justas que houve a concessão. Foram alcançadas. Foram alcançadas. Deputado, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, só um minutinho. Voltamos ao Alerj Debate. O nosso bate-papo de hoje é sobre a greve dos garis no Rio de Janeiro. Deputado, voltando ao assunto do primeiro bloco, o senhor vê aí uma crise de representação dos trabalhadores? Eu vejo. Eu vejo porque há uma diversificação muito grande de representações. Eu, na minha militância e usar uma expressão assim, na minha formação política e ideológica, eu convivia com aquela mão cerrada, né? O punho cerrado significa a unidade da classe trabalhadora. E eu defendo a unicidade sindical. Nós temos hoje quantas centrais sindicais? Olha aí. Como é possível a unidade da classe trabalhadora com tantas centrais sindicais? Então, isso também produz um reflexo nas categorias. Pô. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. As nossas centrais sindicais hoje são identificadas com partidos políticos.
Nós temos uma central sindical do partido tal, uma central sindical do partido qual, e aí o que acontece? Fica difícil alcançar a unidade da classe trabalhadora. Isso também tem como consequência o distanciamento da direção sindical da categoria. Acaba fazendo com que a direção sindical, se é vinculada aos partidos que estão no poder, acaba a direção sindical fazendo muito mais acordo para a preservação do poder nas mãos daquele partido do que defendendo os interesses da categoria. Então, eu imagino, não estou dizendo que isto tenha acontecido especificamente com os garis, mas eu digo o seguinte, hoje nós estamos verificando contestações. Comperge. É outro caso também. Comperge é outro caso. Nós estamos verificando no Comperge que há uma dissociação. É preciso o quê? Que as direções sindicais assumam a compreensão de que ou elas representam democraticamente a vontade dos trabalhadores, dos sindicalizados, ou elas vão ficar sendo isoladas. E representar a vontade dos sindicalizados é decidir tudo na Assembleia. E a direção do sindicato cumpre o que foi decidido na Assembleia. Nenhuma direção sindical tem autonomia para substituir a Assembleia e definir o que querem os trabalhadores. Então, eu vejo que na Conlurb aconteceu exatamente isto. A direção sindical acabou se isolando e surgiu uma outra direção, representando o que era a vontade da Assembleia. Célio, nos dias de greve, a Conlurb falava sempre em 200 a 300 garis parados, mas a gente via nas ruas que isso era impossível, o número não era esse. Qual era a realidade? Quantas pessoas estavam paradas realmente? Olha, na verdade, do meu ponto de vista, era 70% da categoria que estava parada. Até porque nós vimos o que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei triste, como carioca, de ver a cidade do Rio de Janeiro suja da forma que estava. Entendeu? Mas infelizmente... Ainda mais você, que é quem deixa a cidade limpa e bonita. Eu escuto pessoas dizendo que o gari é a mãe da cidade do Rio de Janeiro, porque ele limpa a cidade para receber as visitas. Então, eu fiquei triste com aquilo. Então, como que pode ter parado apenas um pequeno grupo e a cidade estar naquele estado? Na verdade, a paralisação foi aderida por 70% da categoria. Então, esse número de 200 a 300 era uma forma de enfraquecer o movimento de vocês? Olha, eu tenho percebido que o prefeito, né, eu reconheço ele como legítimo representante do município do Rio de Janeiro, né? Eu acredito que ele tenha um carinho muito grande pelo número 3. Ou ele estava nos vendo como guerreiros, né, espartanos. Depois que o Lula falou 300 picaretas, ficou um negócio meio... Então, eu acho que ficou o número 3. Esse número ficou meio cabalístico, né? Eu acho que ele gosta do número ímpar. Na verdade, eu multiplicaria, sei lá, por 1000 vezes esses 300, né? Porque a verdade prevaleceu. E também, deputado Paulo Ramos, aquela questão de que os garis que estavam tentando trabalhar, estavam sendo perseguidos pelos grevistas e, por conta disso, precisavam de escolta policial. Isso também ficou um pouco mal explicado. Eu entendi que foi... Eu não sei porque se o prefeito foi bem orientado ou mal orientado. Nós vivemos num país democrático, num país onde as pessoas, como o deputado estadual Paulo Ramos, acompanhou isso ao longo das décadas atrás, sobre a questão da ditadura. Esse governo que hoje está atuando, hoje batalhou para que acabasse a ditadura, para que a democracia fosse exercida. Eu tenho visto que o governo atual, ele tem colocado a ditadura, ele tem empregado a ditadura, porque tem dispersado as manifestações, seja de qualquer classe de trabalhadores. Vimos com os professores levando tiro, levando cacetada, de cacetete, ou seja, está sendo empregado a ditadura. O doutor Paulo Ramos acompanhou nosso movimento e eu percebi que a polícia militar, ao nos acompanhar nas nossas manifestações, houve assim um pequeno
conflito, um pequeno. Não sei se alguém que tentou descaracterizar o movimento, mas foi um pequeno. Mas a Polícia Militar, a todo momento que acompanhou a nossa manifestação, nos acompanhou com respeito, tá? Nos acompanhou. Eles ali, mesmo sendo militares, obrigados a cumprir ordens, né? Que é uma disciplina, né? A hierarquia. Você percebia que nos olhares deles, eles falavam, poxa, é isso aí, vão à frente, não façam bagunça, não deixem de descaracterizar o movimento de vocês e tal. Ainda eu sentia neles até que eles não estavam querendo, né? Eles não queriam empregar ali a força, porque eles sabiam que era legítima a nossa reivindicação. Houve, sim, exemplos, né? Estudo do caso. Não houve a repressão policial em larga escala. Não. Porque se tivesse havido, teria criado problemas tão diferentes como os problemas que foram criados nas manifestações pacíficas. Que aquela última passeata da Candelária, por exemplo, que atravessou a Presidente Vargas até a prefeitura, aquela manifestação foi uma manifestação pacífica e reprimida, pô. E eu sei que eu sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Os policiais militares, quando reprimem, eles também sofrem. Que é quando eles fizeram as manifestações deles, juntamente com os bombeiros, eles foram igualmente reprimidos. Foram presos, levados para Bangu 1, mesmo sem condenação. Então, quando eles se viram diante de uma justa reivindicação, sem possibilidade de manipulação, eles não ficaram encorajados a reprimir. Eles pensaram assim, vamos cumprir com a nossa obrigação de dar proteção. Agora, quero lamentar que o Poder Judiciário tenha considerado, através de uma decisão, a greve ilegal. Greve é um direito. Não existe greve ilegal. Porque se a greve é um direito e o trabalhador exerce esse direito, como é que vem uma decisão judicial dizendo que a greve é ilegal? Querendo estabelecer multas. No caso específico, e para uma certa felicidade dos próprios garis, não é? Como multar o sindicato se a direção sindical está dissociada da categoria? Olha aí. Deputado, como é que o senhor viu a atuação do prefeito Eduardo Paes nesse episódio? O prefeito acreditou que a pressão social poderia levar os garis à desistência. Ele não percebeu em tempo a força do movimento e a consequência. Tanto que depois ele passou a ser acusado por ter concedido um reajuste acima de todas as expectativas que nós votamos aqui para, assim, dezenas de categorias, um reajuste de 9%. E aí tem que dizer, né? A vitória dos garis, que não há de ser a única, também serve como motivação para inúmeras outras categorias profissionais. Os garis deram uma demonstração da importância da atividade, mas também de contundência. Muitos têm demonstrado a mesma combatividade, mas são reprimidos e não conseguem avançar. Os garis foram vitoriosos porque era impossível para qualquer administração ter a cidade naquele estado. Agora, a sociedade sentiu mais as consequências da falta da limpeza urbana do que sente a falta de serviços de saúde, na educação. Quer dizer, a sociedade sofre também, especialmente os menos favorecidos. Eles sofrem com a questão da saúde, eles sofrem com a questão da educação, mas a percepção, a consequência, não atinge tanto quanto a falta da limpeza urbana. Então eu quero dizer, olha, estou como presidente da Comissão de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa, quero elogiar, manifestar minha solidariedade, o meu reconhecimento e também a decisão do prefeito, que entendeu que não havia outra alternativa senão conceder. E concedeu. Vai fazer o quê? Tem aquela velha história do Milton Campos, né, quando sugeriram a ele, governador de Minas, mandar a polícia para reprimir trabalhadores. Aí ele falou, não será melhor mandar o trem pagador? Foi isso que fez o prefeito, mandou o trem pagador, ao invés de mandar a polícia. Célio, vocês durante as manifestações sentiram apoio da população do Rio?
Olha, a sociedade, ela sempre se identificou com o gari. Pois A população, essa é uma questão que eu gostaria que você falasse. Ela sempre se identificou, a população do Rio de Janeiro. Porque o gari, ainda que ele ganhe pouco, ele está sempre sendo solícito a ajudar a qualquer pessoa da sociedade, seja para atravessar a rua, seja para limpar a calçada, para limpar o rabo, ele está sempre sendo solícito ali. Nós tínhamos certeza do apoio da população, porque o nosso trabalho, ele faz com que nós se aproxime da população. Agora é bom salientar que essa greve, ela também não só foi por questões salariais, já que o deputado Paulo Ramos coloca que ele é da comissão de trabalho, ela foi por questões também de instalações de nossa gerência. Se fizerem uma fiscalização dentro de cada gerência da Conlurb, vai se perceber que os locais são totalmente insalubres. Ou seja, a própria Companhia Municipal de Limpeza Urbana, ela põe em risco a vida do gari. Condições de vida e de trabalho, isso que eles reivindicavam. Então, foi um exemplo. Sem dúvida alguma, foi uma grande demonstração de capacidade de luta. Imaginar que com o reajuste, o gari ia ganhar R$ 849, mas ficar em R$ 1.200. Que salário é esse? Quem é que consegue sobreviver com essa remuneração? Então, como é que se diz? A maior denúncia não foi nem a cidade suja. Foi que o salário seria de R$ 849. Muitos garis ganhavam... Meu salário era R$ 833. Se eu pago um aluguel de R$ 400, com quanto eu vou viver? Porque o ticket de alimentação que nós recebemos não é para alimentar nossas famílias, é para nos alimentar a si próprio. É para alimentar o gari, não para a família. O gari trabalha quantas horas por dia? Qual é a jornada? 8 horas e 20 minutos por dia. É uma jornada pesada. Pesada. Agora, o movimento de greve ele começou a ganhar força também, porque nós tivemos apoio de movimentos sociais. Tivemos apoio de sindicatos que não é pelegos. Né? Então, foi apoio logístico no sentido de... Porque o nosso movimento ele começou no boca a boca. Nós fazíamos caminhada no boca a boca. O colega trouxe depois o megafone. Depois, movimentos simpatizantes à nossa causa nos emprestaram uma Kombi. E é natural que isso dever dos demais sindicatos, o apoio. E foi um movimento pobre, com recurso, não tínhamos recurso. Mínimo. Depois apareceram movimentos sociais nos dando água, nos dando quentinha, entendeu? Então os movimentos sociais eles são muito importantes para a sociedade. Agora a população do Rio de Janeiro, eu tenho que muito agradecer pelo carinho, respeito que tivemos conosco. Eu quero aproveitar essa TV para pedir desculpa por infelizmente a cidade ter ficado daquela forma. Mas infelizmente nós tínhamos que dar uma resposta de que nós não estávamos satisfeitos com a questão salarial e não estamos também ainda satisfeitos com as questões de instalações, de higiene, que se encontra as gerências que são lotados os garis da Conlurb. Obrigada, Célio. Obrigada, deputado. Foi um prazer conversar com vocês. A gente fica por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site www.tvalerj.tv ou então mande a sua mensagem para faleconosco@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.